Que bom estarmos juntos mais uma vez. No sábado nós não nos víamos, mas é bom nos reunirmos para buscarmos a Deus. Nós vamos fazer uma oração. O estudo dessa manhã será um estudo para nós reavaliarmos um pouco a nossa maneira de pensar e de viver. Eu vou usar um personagem conhecido para isso. Mas vamos orar em primeiro lugar, pedindo que Deus nos direcione, que Ele ache espaço no nosso coração para falar com a gente. Vamos fazer isso? Senhor, obrigado por estarmos aqui. Que a Tua presença nos conduza para que possamos continuar ouvindo a Tua voz e sentir a Tua presença. Temos muitas coisas para aprender. Que o Senhor nos ensine diretamente nessa manhã. Perdoa-nos naquilo que estamos falhando, aquilo que erramos, porque não queremos que nada daquilo que venhamos a fazer ou não nos afaste do principal, que é vivermos uma vida perto do Senhor. Conduza tudo, Senhor, no nome de Jesus, amém. Vocês podem me dar mais retorno aqui, por favor? Foi modificado alguma coisa, meu retorno. Eu vou estudar um texto do Novo Testamento, mas eu quero começar com um texto do Antigo Testamento. Está em Números 21. Muito obrigado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quarto livro do Antigo Testamento, capítulo 21. Acharam? O povo de Israel estava, ou havia saído do Egito para ir para a terra que Deus havia prometido para eles. Quando as coisas estavam indo bem, aos seus olhos, tudo bem com Deus. Quando as coisas não estavam bem, na sua ótica, tudo mal da vida deles para com Deus. Criticavam, reclamavam, nada estava bom. E o versículo 4 do capítulo 21 de Números diz assim: então o povo, falando do povo, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus, falou contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Eles disseram: para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem festio, está enjoada do maná, que eles chamaram de pão vil. Então o Senhor mandou ou permitiu. A Bíblia no Antigo Testamento atribui para Deus as ações. Há uma pausa só para explicar isso. Por que Moisés disse que Deus mandou serpentes? Na teologia a gente chama isso de função atributiva. Todos os profetas do Antigo Testamento diziam: tudo vem de Deus. Mas haviam situações que Deus permitia que algumas coisas acontecessem, porque o povo não queria a sua proteção. Deus deixava com que eles fossem na direção que eles estavam escolhendo. E ao andarem numa direção que eles estavam escolhendo, sem quererem Deus na vida, as coisas da vida aconteceriam como consequência disso. Mas os autores do Antigo Testamento colocam como se Deus tivesse. Claro, existem situações que Deus realmente faz. E Deus só faz alguma coisa
que traga algum tipo de prova quando essa ação de Deus vai trazer salvação. Muitas vezes passamos por situações que nós não queríamos passar, mas que são necessárias, porque nós não ouvimos Deus, muitas vezes por um caminho. Então Deus algumas vezes permite que nós recebamos as consequências das nossas escolhas, não é Ele que manda, é a minha escolha, mas Ele gerencia a situação para me fazer pensar, refletir, para que eu entenda e me enxergue, e perceba que se eu continuar do jeito que estou indo, entrarei por um caminho sem volta. Entendem isso? Deus não quer nada que seja ruim, vem de Deus. Nós não sabemos, às vezes nós não temos consciência de quantas vezes Deus tem que colocar a mão para que nós não soframos por erros que estamos cometendo. Mas Deus avalia muitas vezes a nossa imaturidade, Ele avalia que estamos crescendo, Ele avalia que estamos aprendendo, Ele sabe que ainda não conseguimos, então Ele vai gerenciando as situações para que na medida em que formos aprendendo, ganhando maturidade e experiência, saibamos andar naturalmente e mais plenamente pelos caminhos que Ele deseja. Vou continuar falando isso ainda, vamos só terminar essa parte do texto. O Senhor mandou o povo serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado. O povo percebe isso, então eles vêm para Moisés e eles falam: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Por favor, Moisés, ora ao Senhor e tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze-me uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, como se fosse um poste bem alto. E será que todo o que for mordido pela serpente, quando olhar para essa serpente de bronze que foi criada e levantada, viveriam. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, quando olhava para essa serpente de bronze, sarava. Vamos parar por aqui por enquanto. Deixa eu explicar esse texto primeiro. O único lugar da Bíblia que uma serpente simboliza um ato de salvação é aqui. Na Bíblia, a serpente, o símbolo, o animal serpente, ou o símbolo da serpente, está sempre sendo atribuída a Satanás, ao inimigo de Deus. Por que Deus pede isso nesse momento? Primeiro, o povo estava longe dele, o povo não enxergava, o povo não se contentava com nada. Existem coisas na Bíblia que se as pessoas não estudarem, podem não entender. Uma vez eu estava no ponto de ônibus, voltando da faculdade, e um rapaz estava do meu lado, e ele sabia que eu era cristão. Na época eu estava fazendo outra faculdade, não era pastor ainda. E ele me disse assim: eu não aceito a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento parecia ruim em relação ao Deus do Novo Testamento. E quando você não tem a visão, ou a experiência, ou a amplitude da Bíblia, você pode pegar alguns textos que podem dar a entender que Deus foi ofensivo demais, que Deus foi duro demais, que Deus agiu de uma forma muito mais intensa do que talvez Ele poderia, e às vezes a gente se coloca na situação e diz: se eu fosse, eu não teria feito tudo isso. Uma das coisas importantes que eu aprendi ao longo desses 40 anos que estudo a Bíblia, é entender o contexto. O que é um contexto? Contexto
em qualquer literatura, e na Bíblia não deixa de ser, não é diferente. Ao analisarmos um trecho, ao analisarmos uma situação, ao analisarmos uma história, temos que entender o que estava acontecendo, qual era o pano de fundo, qual era o momento histórico dessa história, cultural, geográfico, econômico, político. Tudo que for possível ser analisado vai facilitar o entendimento daquilo que você está estudando, porque, por exemplo, essa história aqui de Números, ela aconteceu simplesmente há 3.500 anos atrás. 3.500 anos atrás, a cultura era diferente. Os seres humanos eram os mesmos na essência, mas quem eram os seres humanos que estavam aqui? Quem era o povo de Deus que estava aqui? Qual a mente deles? Como foi o seu passado? Entendem? Existem coisas que precisam ser analisadas, porque a gente só olha assim, Deus mandou as serpentes, e ok. E alguns usam esse texto para dizer que Deus está aprovando idolatria, está vendo? Deus mesmo mandou colocar uma imagem, e ao ser olhado para a imagem, as pessoas iriam ser curadas. Eu tenho uma pessoa que eu convivo, que entende que não precisa, que não podemos orar direto a Deus, e eu respeito, obviamente, e usa algumas vezes textos como esse para dizer, está vendo? Eu posso ir a Deus por outros caminhos, mas a importância de entendermos o contexto, a importância de entendermos o texto dentro do contexto, dentro do livro, dentro da Bíblia, dentro do conjunto todo, isso é muito importante. Pastor, estou começando agora. Claro, está começando agora, você vai aprender isso progressivamente. Por isso que a gente estuda a lição da escola sabatina, que nos ajuda a crescer em conhecimento acadêmico. Por isso que a gente tem os sermões, que a ideia é estudarmos mais a Bíblia. E você vai ouvindo pregações, vai estudando a lição, a Bíblia, e progressivamente você vai crescendo em conhecimento e entendendo mais amplamente as Escrituras. Só um testemunho pessoal. Quando eu abri a Bíblia a primeira vez, eu pensei, eu nunca vou entender esse livro. Parecia um negócio impossível de se entender. Eu lembro, e até hoje continuo fazendo a mesma oração: Deus, me ajuda a entender a Bíblia, me ajuda, me capacita, me ilumina, me direciona, me dá sabedoria para progressivamente entender a Bíblia. E todos os dias eu estudo a Bíblia, e todos os dias eu aprendo. Eu já li a Bíblia muitas, dezenas de vezes, inteira, dezenas de vezes. E às vezes vem a tentação de dizer, vou ler de novo, já sei. Mas eu raciocino e penso, sei que não sei tudo. Está longe de saber tudo. E releio com calma, pensando, refletindo. A mente vai se ampliando. O Espírito Santo aumenta a tua capacidade de reter informação, de viver essa informação, de entendê-la cada vez mais de forma profunda, de compartilhá-la. Isso é algo que eu busco diariamente para a minha vida pessoal e também para aquilo que faço. O povo, como eu disse, estava longe de Deus. Não conseguiam entender a maneira como Deus os estava conduzindo. Não é fácil, muitas vezes, entendermos tudo aquilo que acontece com a gente. E muitas coisas que acontecem com a gente nem tem culpa. Por exemplo, eu fui criado pela minha mãe, porque meu pai foi embora de casa quando eu tinha 3 anos. Meus irmãos, 10 anos mais velhos do que eu. Quando eu tinha 4, eles já tinham 14 e 13, já trabalhavam fora, porque meus irmãos precisavam trabalhar para ter comida em casa. Minha mãe saía de manhã e voltava no final da tarde ou à noite, vendendo coisas de porta em porta para comprar comida para a gente. E eu ficava trancado em casa, imagina? Como é que cresce uma criança trancada em casa? Sem irmãos, sem pai, a mãe fica fora, e minha mãe só resolvia as coisas comigo no chicote, Eu já apanhei com todos os instrumentos musicais possíveis,
Minha mãe era A, B, tapas e... Eu amo minha mãe, graças a Deus ela que me ajudou, mas minha mãe não sabia, o método dela era esse. Não sei se tem alguém que já apanhou da mãe aqui ou do pai. É terrível, né? E enfim, eu cresci assim, com um vazio no meio do peito, sem ter sentido para a vida, sem ter noção de nada, sem ter alguém para conversar, sem ter parente. Minha mãe separou a gente de todos os parentes, porque disse que faria mal para a gente. Imagine, a cabeça. Eu sempre brinco que minha vida está sempre 10, 15 anos atrasada, porque tive que recuperar, e graças a Deus recuperei muito. Mas como? Como mudar a vida, como entender as coisas? E Deus vai fazendo isso. O povo aqui de Israel havia tido um passado, porque estou falando de passado, um passado difícil. Eles haviam sido escravos no Egito, eles haviam sido educados na linguagem do chicote. Escravos não têm a liberdade. Trabalhavam de sol a sol e chegaram a um ponto de, no sábado, dia do Senhor, que eles deveriam adorar a Deus, foram colocados para trabalhar também. Comiam o que lhes era oferecido. Não tinham tempo nem espaço para cultuarem a Deus. Claro que existiam uns sinceros ali no meio, mas tudo não favorecia a vida deles com Deus. E quando Moisés é chamado por Deus, para vocês terem uma ideia, se existiam 2 milhões de pessoas no Egito que precisavam ser tirados de lá, Deus não achou um que pudesse liderar o povo para sair de lá. Teve que chamar Moisés, que já estava 40 anos no deserto de Midian, para tirar o povo de lá. 2 milhões de pessoas não tinha um que poderia ser usado por Deus. Moisés tira o povo do Egito. Só que quem ele tira do Egito? Ele tira do Egito pessoas que haviam sido escravos, que haviam sofrido, haviam sido maltratados, haviam perdido a ligação com Deus. E agora Deus tinha que reeducar esse povo. Havia uma promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Sabem que um dos filhos de Jacó foi Levi, e a descendência de Levi que veio Moisés e Arão. Abraão foi chamado por Deus cerca do ano 1875 a.C. Moisés vem 350, 400 anos depois, justamente tirando o povo da escravidão. E agora o povo estava endurecido, o povo não sabia andar com Deus, o povo não tinha visão divina, o povo qualquer coisa se rebelava contra Deus, viviam uma vida terrível no Egito, agora estavam com uma vida de liberdade. Mas qualquer coisa era razão para dizer que Deus o havia esquecido, que era melhor ter vivido ou continuado morando no Egito. Absurdo, obviamente, era dizer isso. E Deus tinha momentos que Deus tirava a mão, para que eles pudessem entender que Deus os estava cuidando, e que eles não estavam se deixando cuidar. Queridos, não existe aquele raciocínio, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A gente usa esse termo, claro que isso pode acontecer, mas Deus não tem o objetivo de que alguém venha pela dor. A questão toda é que quando eu não deixo, diante do universo há um grande conflito. Eu não quero Deus, eu falo que não quero Deus na minha vida. O inimigo diz, está vendo? Ele está dizendo que não quer o Senhor na vida, e Deus fica lá protegendo e abençoando. O que o inimigo vai dizer? Quer dizer que Deus protege independentemente das pessoas estarem do lado dele ou não? Então, o livre-arbítrio é uma regra que Deus respeita no grande conflito. E muitas vezes, Deus tem muita misericórdia para ainda evitar que as consequências dos nossos erros ocorram. Mas tem horas que Deus tem uma decisão a tomar. Se Ele deixar ir do jeito que está, não vai sobrar um. Todos vão se perder. E Deus olha e pensa, vamos supor que Deus pensasse como a gente, se eu deixar do jeito que está, vão viver mais 20, 30 anos e vão morrer perdidos.
Ou é melhor eu permitir algo que não seja confortável, mas que eles encontrem a salvação? E muitas vezes no mesmo grupo Deus olha e sabe, e aí é Deus que sabe, que existem pessoas que não conseguiriam mais voltar. Eu sei que parece estranho isso, não é? Mas Deus tem a capacidade de olhar para um ser humano e saber se existe uma chance de volta, de conversão, de retorno. Vocês sabem que quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para tomarmos decisões, corremos o risco de tomarmos decisões e fazermos escolhas consequentemente erradas, continuamente erradas, melhor dizendo, e corremos o risco de chegar a um ponto de termos a mente endurecida, onde a Bíblia chama isso de pecado contra o Espírito Santo. Lembram quando Jesus fala? Nenhum pecado, todos os pecados vocês podem receber perdão, menos o pecado contra o Espírito Santo. Lembra quando Jesus fala isso? O pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Como é o Espírito Santo, a pessoa da Trindade, é Ele que age na nossa mente para mostrar quem somos, a nossa condição, que somos pecadores, que precisamos de um Salvador. É o Espírito Santo que nos motiva a ler a Bíblia, a buscar a Deus. É Ele que tem essa função de nos transformar, de nos converter, de nos santificar. A função é do Espírito Santo. Só que se eu não deixo o Espírito Santo agir, eu não deixo, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus pensamentos, com as minhas decisões, o que vai acontecendo comigo? O Espírito Santo vem, eu não deixo, e quando eu não deixo, eu dou um primeiro passo para me endurecer. Quando ele vem de novo, eu digo não de novo, segundo passo para endurecer. O Espírito Santo vem para nos amolecer espiritualmente. Mas se ele não amolece, se ele não nos convence, se ele não nos converte, nós vamos, querendo ou não, criando um processo psicológico mental que progressivamente nós colocaremos uma blindagem na nossa mente, onde o Espírito Santo não entrará mais. E a Bíblia chama isso de pecado contra o Espírito Santo, ou seja, não é Deus que desiste de mim na questão de pecar contra o Espírito Santo, sou eu que disse tantas vezes não para Deus, que me endureci e acabei entrando numa condição sem volta. E essas pessoas, na ótica divina, não estavam mais vivas. Poderiam estar andando, trabalhando, comendo, se casando, mas na ótica divina, vida, não existe vida sem Deus. Lembra da analogia que eu fiz com o peixe? O peixe foi criado para viver dentro da água. É a estrutura dele. Ele foi criado para viver dentro da água. Se você tirar o peixe da água, no primeiro segundo que você tira, ele começa a morrer. Não dá para acostumar o peixe a viver fora da água. Você pode tentar ensinar um papagaio a emitir palavras, você pode ensinar algumas coisas para alguns animais, talvez para peixes, golfinhos, mas você não poderá, por mais que você treine, pegar um animal aquático, um peixe, e educá-lo para viver fora d'água. Ele foi criado para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós só temos vida porque temos Deus. A vida vem de Deus. Eu não estou falando de religião, estou falando de Deus, de Bíblia. Quando eu vivo uma vida fora do aquário, sem Deus, eu começo o meu processo de morte. Talvez não perceba a morte física, mas começo a morrer emocionalmente, psicologicamente. Começo a entrar num processo de degeneração acelerada, aonde chegarei a um ponto de irreversível. Entendem isso? Quando o ser humano... Por que Deus pede, por exemplo, para que nós guardemos mandamentos? Faz isso, não faça isso. 99,999% dos cristãos entendem
Não, eu sou um cristão, então eu não posso mentir. Eu sou um cristão, eu não posso matar, eu não posso roubar. E olham para a lei de Deus como um fim em si mesmo. Não, eu sou cristão, não posso mentir. Ponto final. A gente para aí. E a gente está parando, talvez nem na metade do caminho. Porque o meu foco, e eu disse isso já, o meu foco com Deus no cristianismo, escutem isso. No cristianismo, o centro do cristianismo, o âmago, a base do cristianismo, é vivermos uma vida com Deus, é termos um relacionamento constante com Deus. Deus nos criou para isso, nos relacionarmos com Ele e com os seres que Ele criou. Essa é a base da vida. Nós fazemos muitas coisas nessa vida, mas imagine você fazendo tudo o que você faz, sendo o único habitante do planeta Terra. Você vai poder ter Ferrari, você vai poder ter a melhor casa, você vai poder ir na melhor praia, você vai poder comer a melhor comida, você vai poder fazer o que você quiser, só vai ter você no mundo, sozinho. Você preferiria essa vida? Ou uma outra vida que talvez você não tenha tudo, tenha lutas, mas você convive com pessoas? O que eu estou querendo dizer? Somos seres criados, relacionais. Deus nos criou com perfil relacional. Precisamos de relações, de relacionamentos na família, com cônjuge, filhos, amigo, igreja, academia, trabalho. Convivemos juntos. Fomos criados com isso. Quando não temos isso, o que vale o resto? Então Deus nos cria para vivermos um relacionamento com Ele e com as pessoas. E quando eu guardo ou deixo de fazer coisas, ou faço coisas, Deus está me dizendo, para que você viva a plenitude da sua relação comigo, para que você viva a plenitude da relação com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com a sociedade, eu vou te orientar para você fazer ou deixar de fazer coisas, para que você tenha a melhor condição para fazer isso. Entendem? 99% dos cristãos vivem o cristianismo assim: eu sou cristão, então não posso mentir. Então eu fico, não posso mentir. Entro numa situação que pedem para eu mentir. Não, mas eu sou cristão, eu não posso mentir. Aí eu entro numa situação que eu vou cometer um outro erro. Aí eu penso, eu sou cristão, não posso cometer esse erro, porque eu sou cristão. Está errado esse raciocínio? Não, mas está incompleto. Aqui está o problema, que eu tenho tentado dizer isso, mas o nosso piloto automático é viver a vida pensando, posso, não posso, posso, não posso. Entende? Por exemplo, o sábado. Deus fez o sábado por causa do homem, Ele mesmo disse, para que você fique exclusivamente mais perto de Deus, exclusivamente mais perto da tua família, dos amigos, das pessoas que precisam. Mas o que é o sábado para a maioria? Será que posso lavar a louça no sábado? Será que posso cozinhar no sábado? O que eu posso fazer no sábado? O que eu não posso fazer no sábado? A gente só fica pensando nisso. Está errado pensar isso? Não, mas não está completo o raciocínio. Eu deixo de fazer algumas coisas para que eu fique mais perto de Deus, para que eu fique mais com a família. Estava falando com o Lucas ali. Vou receber o Lucas em casa, com a família, que eu já gosto muito. Aí falo, Lucas, vem passar o dia comigo, com a esposa, com os filhos. Imagine a cena. Aí o Lucas se arruma todo, se prepara com a esposa, vem feliz. Quando ele entra em casa, 8 da manhã no sábado, não, na sexta-feira, depois do pôr do sol, eu falo, Lucas, você veio dormir aqui, não veio? Vim passar o sábado com você. Eu falei, legal. Fica aqui em casa, que eu vou no mercado, daqui umas 3 horas eu volto. Aí, 11 horas, eu falo, Lucas, está tarde, ainda vou demorar, dorme aí, amanhã cedo a gente se fala. Aí de manhã eu vou lá, tomo um lanche com ele, falo, Lucas, você vai passar o sábado comigo, mas eu vou trabalhar. Quando eu voltar do trabalho a gente fala. Sabe o que ele ia dizer? Que eu sou louco. Como é que eu convido ele com a família para passar o sábado em casa e saia para ir no mercado, para trabalhar, para estudar?
Peraí, mas eu estava fazendo alguma coisa errada? Estudar é errado? Trabalhar é errado? Ir no mercado é errado? Não. Agora, qual é a cabeça que a gente fica? Não posso ir no mercado? Não posso? Por que eu não vou no mercado? Por que eu não vou trabalhar? Por que não vou estudar no dia que a família dele vem em casa? Porque se a gente se gosta, a gente quer estar juntos. Então eu deixo de ir no mercado, eu deixo de trabalhar, eu deixo de estudar, não porque está errado, porque se tivesse errado não tinha que fazer nem durante a semana, eu deixo para poder ficar com os meus amigos que vieram passar o dia comigo. Esse é o foco, em todas as orientações de Deus, esse é o foco. Você vê, vou pegar um exemplo que isso aí pega nas religiões, dinheiro. 90% das religiões, 90 não, 70, 80% das religiões, se eu pegar evangélicos e pentecostais, 100%. Se eu pegar igrejas protestantes, não. Mas as religiões hoje, por exemplo, como é que tratam com o dinheiro? Olha, se você quer ser abençoado por Deus, você dê dinheiro. Quanto mais você dá, mais Deus te abençoa. Não é isso que é dito? Se cortarem essa parte do meu sermão e publicarem, imagine que eu estou perdido, né? Não acredito nisso que disse agora. Mas as religiões pregam: quer ser abençoado por Deus? Dá dinheiro. Aí eu penso, se eu tenho essa mentalidade, eu penso, bom, se eu der 1.000, Deus vai me abençoar bem. Se eu der 10.000, vai me abençoar mais. Se eu der meu carro, vai abençoar mais. E eles falam, você tem que fazer um sacrifício. Então, poxa, eu vou fazer o sacrifício, tenho 2 casas, vou dar uma. Vocês acham que Deus pediria isso? O que isso contribuiria para o meu relacionamento com Deus? É um Deus que eu tenho que pagar? É um Deus que eu tenho que comprar? É um Deus que eu tenho que trocar com Ele? Agora, o que a Bíblia fala de dinheiro? Dízimos e ofertas. O dízimo não é quanto? Dízimo é proporcional. Tinha um rapaz que ganhava R$1.400, dava R$140 de dízimo. Um dia ele fez um negócio lá, entrou num trabalho que agora ele passou a ganhar 14 mil. Ele ganhava 1.400, passou a ganhar 14 mil. Aí ele falou, nossa, meu dízimo foi de 140 para 1.400. Uma inflação, não é? Ele pensou. E chegou no pastor e falou, pastor, eu dava 140. Agora eu vou dar 1.400. É um absurdo, 10 vezes mais. Não dá para você dar um desconto no dízimo? E aí o pastor respondeu, dá para orar para Deus diminuir o seu salário. Se ganhar menos, você vai dar menos dízimo. Eu já falo assim, eu queria dar 1 milhão de dízimo. Deus fez as coisas pensando, para que Deus precisa de dinheiro? Não, mas a igreja de Deus precisa, mas qual é a razão principal do dízimo? Nós somos egoístas por natureza. E dízimo na Bíblia não é dinheiro, antes era animal, era a colheita, a gente pensa em dinheiro, mas não era o que envolvia envolvia as bênçãos, porque na teologia da prosperidade você dá para Deus te abençoar, na Bíblia é o contrário, você só devolve ou dá quando Deus já te deu. Então Deus quer te reeducar. Por exemplo, no dízimo tem a ver com fidelidade. Ele fala, 9 partes das 10 que eu te der é seu, você usa, claro, com princípios de Deus. Uma parte é minha, mas vai passar pela sua mão e você devolve, para que você demonstre fidelidade, porque é meu. Se você pegar o que é meu, você está sendo infiel. Então Deus te educa a ser fiel. E nas ofertas, que não tem nada a ver com dízimo, que é uma expressão de gratidão pela oferta do próprio Jesus, que se fez oferta por nós, o percentual é meu, Deus não determina. Então agora eu uso o termo, o dízimo eu uso devolver, a oferta eu uso dar. Mas por que isso? Eu tiro o egoísmo do meu coração. Eu penso nas pessoas que vão ser beneficiadas com aquilo que eu estou fazendo na devolução de dízimos e ofertas. Vocês lembram do jovem rico? Senhor, o que é que eu faço para ele dar a vida eterna? Qual era o câncer dele, o problema dele? O dinheiro estava na frente de Deus, na frente dele, na frente da família, na frente de tudo. E Jesus teve que falar para ele, você tem que tirar o dinheiro da tua vida.
E ele saiu triste, porque tinha muitas riquezas. Deus pediu dinheiro de todo mundo na Bíblia? Deus pede tudo de todo mundo? Não. Muitos pregadores mal intencionados, me perdoem em nome de Jesus, usam esses textos para tirar dinheiro do povo. O assunto ali não é dinheiro, o assunto era que o dinheiro ocupava o coração desse moço inteiro. Então Deus nos educa também quando devolvemos o dízimo e damos ofertas, para que nós amadurecemos, para que nós não dependamos de Deus acima de tudo, reconheçamos que Ele é o dono de todas as coisas. Mas a gente pensa assim: vou dar dinheiro ou não? Vou dar dinheiro, já dei o dízimo, vou dar oferta, não, já dei dinheiro. A questão aqui não é essa. A questão é: por que Deus te pede isso? Por que Deus te pede aquilo? Deus fala para você não mentir, e você fala: mas uma mentira não vai prejudicar ninguém, né? Posso fazer uma mentira branca. Por que Deus pede para você não mentir? Eu dava aula na faculdade e dava aula de ética para uma classe. E um rapaz falou: professor, não vem com essa de não poder mentir, não. Eu falei: o quê? Ele falou: não vem com essa de não mentir, não. Se não mentir, a vida não tem graça. É muito legal ficar mentindo, ficar inventando as coisas para as pessoas. É divertido. Nunca tinha ouvido alguém falar isso para mim. Já tinha ouvido alguém falar? Quando você mente, por exemplo, quando você mente, você está enfrentando, você está diante de uma situação da vida, e você pensa: se eu for por aqui, pode gerar um problema, mas se gerar um problema, eu não vou ter como enfrentar, eu vou ter que mentir. Primeiro, então a mentira se você não usa a mentira, você já vai viver a vida pensando: eu não vou mentir, eu vou mesmo por essa direção, se eu for, o que eu vou fazer na hora que eu tiver que assumir? Eu vou amadurecer, eu vou decidir melhor, eu vou escolher melhor os meus caminhos. Quando eu estou usando a estratégia da mentira, eu estou fugindo da realidade, eu estou fugindo das situações que eu tenho que enfrentar, além de enganar as pessoas. Então, se eu estiver mentindo, mesmo que eu não prejudique ninguém, eu estou prejudicando a mim, porque eu estou criando a minha vida de uma forma, um estilo de vida, que muitas vezes vai ter que usar o recurso da mentira para conseguir se livrar de coisas que eu teria como consequência. Mas se eu não minto e eu avalio as minhas decisões antes com critério, vocês entendem que eu vou andar por caminhos muito mais diferentes, melhores? Os mandamentos não vêm para privar a gente, mas para nos proteger e para nos deixar numa condição que eu viva uma vida mais profunda com Deus. Porque quando eu me separo dele, que é o pecado no singular, eu cometerei pecados, e os pecados que eu cometerei farão com que eu tenha uma estrutura prejudicada para me relacionar com Deus. Quem faz atividade física aqui? Se você não dormir bem, se você não comer bem, se você não beber água, como vai ser o seu treino? Você vai treinar, mas vai treinar tão bem? Mas o seu esporte é comer bem? É beber água? É dormir? Não. Você faz isso porque você precisa. O teu esporte está aqui, mas você faz aquilo para treinar melhor. Você guarda ou você faz ou deixa de fazer coisas, guarda mandamentos para estar no teu relacionamento com Deus. Isso não é pregado quase, queridos. Quantas vezes você já ouviu isso? A gente fala, a gente tem que se relacionar com Deus, mas na prática eu estou sempre assim, como eu disse, sou cristão, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Você está no ambiente de trabalho, sendo provado, o que você pensa? Eu sou um cristão, não posso fazer isso. Eu sou um cristão, isso eu posso. Uma vez eu estava numa empresa, no Banco ING, trabalhava na TOTS. Nome do cliente que eu estava atendendo, Nabucodonosor, nome interessante, né? Nabucodonosor. Aí tocou o telefone, era uma menina que ele saía, que ele enrolava, enganava, etc. Ele atende para mim e fala que eu não estou. Eu falei: não posso.
Como você não pode? Eu falei, eu sou cristão, não minto. É só dizer que eu não estou. Eu falei, mas você está. Não vou mentir. Aí ele chamou um amigo dele, chamou, atenda, fala que eu não estou. Olha, ele não está, ele saiu. Aí ele virou, falou para todo mundo do banco, assim, tinha uns 8, 10 ali naquela sala. Pessoal, vem todo mundo aqui. Vocês acreditam que esse cara não mente? Parecia um extraterrestre. Só que naquela época eu ainda pensava, sou um cristão, não posso mentir. Não está errado, mas eu estou no meio do caminho. Qual é o caminho inteiro? Eu não quero me separar de Deus para mentir. Eu não quero fazer algo que atrapalhe a minha relação com Deus. Entende que o foco muda? Entende? O foco não muda? Essa vida de pode e não pode. Olha o exemplo de José. A mulher de Potifar queria ter relações com José, não queria? O que é que José falou para ela quando ela pressionou? O que ele disse? Lembra? Gênesis 37. Ele falou assim, mulher de Potifar, eu sou um israelita, filho de Jacó. Meu avô era Isaac, meu bisavô era Abraão. E Deus deu os 10 mandamentos, o 7º é não adulterarás. Então eu não vou adulterar com você. José disse isso para ela. Vocês lembram dessa passagem bíblica? Lembram o que é que ele disse? Ou não? Sabe o que ele disse? Mulher, como é que eu vou fazer isso com meu Deus? Como é que eu vou fazer esse mal com meu Deus? Que tem cuidado de mim, que eu tenho andado com Ele, que tem me cuidado, que tem me dado tantas coisas, um Deus que eu amo, que eu quero ficar perto dEle. Como é que eu vou me separar de Deus, ficar com você e vou magoar o meu Deus, que eu estou com Ele? É outra ótica de cristianismo isso, é outra forma de ver a vida. A gente fica assim no sábado, já deu o pôr do sol? Ainda dá tempo? Já deu o pôr do sol para o sábado à noite? Já deu tempo? Você fica falando isso quando você está perto de alguém que você gosta? Você fica falando assim, espero que não acabe, espero que esse dia não termine, está tão bom a gente estar juntos. Agora, se eu não amo a Deus, eu não quero estar junto com Ele. Eu fico pensando, quando eu me converti, descobri que o sábado, por exemplo, estou usando o sábado como exemplo, que fica uma coisa mais fácil para a gente entender o raciocínio como um todo. Quando eu me converti, descobri que eu tinha que guardar o sábado. Como é que era o sábado para mim? Terrível. Porque eu pensava, o sábado, está dando pôr do sol, daqui a pouco eu não vou poder ver televisão. Não, nossa, no sábado não vou poder fazer aquilo, nossa, no sábado não vou poder fazer isso. Quando terminava o pôr do sol do sábado, aquele alívio, nossa, agora eu vou poder voltar a viver. Agora eu vou poder ver minha televisão, vou poder fazer minhas coisas. Sábado acabou, que bênção. Era assim meu sábado. Todo mundo que olhava para mim pensava, ele guarda o sábado, não fazia nada de errado. Mas o sábado era terrível, porque eu tentava viver naquele dia algo do pode e não pode, não tinha Deus. Estou ficando em Números 21 para hoje, eu vou deixar a outra parte do sermão para outra vez. Mas por que Deus pede para levantar uma serpente? Porque Jesus é o antídoto contra a serpente. Simbolicamente, o veneno da serpente simboliza o pecado. E Jesus pagou na cruz o pecado no nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. Ele morre no nosso lugar. Então, ao olharem para a serpente na cruz, não estavam olhando para uma serpente, adorando uma serpente, mas estavam olhando para aquele que um dia viria e salvaria o ser humano das artimanhas, armadilhas de Satanás, que é chamado a serpente na Bíblia, porque usou a serpente para derrubar Adão e Eva. Querido, Jesus é o único antídoto contra aquilo que nós somos. Nós muitas vezes destacamos que o inimigo tem muita força. Muitas pessoas chegam em mim e falam assim, pastor, tem que falar com o senhor. Tá bom, pode falar. Pastor, é o seguinte, Satanás é muito astuto, Satanás é poderoso, Satanás é não sei o quê. Isso aí eu fico ouvindo, aí a pessoa fala, porque eu
errei nesse ponto, porque Satanás, eu falo, irmão, você errou porque você quis, assim como eu erro, é porque eu quis. Mas como assim? Satanás não tem poder? Tem, mas ele não pode forçar nosso livre-arbítrio, número 1. Número 2, Paulo diz, não há tentação que venha sobre nós, que não seja humana, e que Deus nos dá o escape. Deus não manda tentação que a gente não pode suportar. Se eu não suporto, é porque eu não quis. Ah, mas eu sou novo de fé. As tentações vão vir proporcionais à tua esfera. Se você errou porque quis. E assim as proporções das tentações que vêm para mim como pastores são diferentes. Se eu errar, pior ainda. Mas eu quis. Jesus é um antídoto em primeiro lugar contra nós mesmos, porque o nosso maior inimigo somos nós. Não é o inimigo, não são os anjos maus. Tudo bem, eles fazem de tudo para nos seduzir, nos induzir e assim por diante. Deus, por que esse povo de Números 21 reclamou, brigou, xingou? Porque eles quiseram. Porque Deus já havia dado provas para eles. Eles já tinham atravessado o mar, eles já tinham vindo, o maná já tinha caído do céu, os milagres já tinham acontecido, a nuvem durante o dia os protegia do sol, virava uma bola de fogo, os aqueciam do frio do deserto à noite. Deus já tinha feito muitos milagres, não faltava milagres de Deus, mas para aquele que não querem crer, não existem provas que bastem. Assim como aqueles que querem crer, muitas vezes não precisam de provas. Provas no sentido de milagres assim. Essa é uma manhã onde nós temos que repensar a maneira como estamos vivendo no cristianismo. Se a gente não entender o que eu estou dizendo hoje, eu espero que esteja sendo claro. Nossa vida vai continuar assim, ó. Sobe, desce. Porque a gente fala, não vou errar mais. Não, eu não posso errar, porque eu sou cristão, eu não posso errar. Aí você fica um dia, 2, 3, você aguenta, você faz força, eu não posso errar. Daqui a pouco você não aguenta mais, você cai. Se sente um lixo, um pecador, um perdido, um inútil, um nada. Mas daqui a pouco passa o tempo, você fala, pô, não tem para onde ir, preciso voltar para Deus, volta para Deus, agora eu vou voltar diferente, agora eu vou voltar fazendo a coisa certa. Aí você tenta fazer a coisa certa, aí você começa a crescer de novo, aí você fala, agora vai dar certo, estou dando certo, só que você está fazendo as coisas só porque é certo ou errado. Passa 3, 4 dias, não aguenta mais, cai de novo e fica, sobe e desce, sobe e desce. Sabe qual a única forma de nos manter aqui em cima? Cada vez mais aqui em cima, é pelo amor. Nada é mais forte, eu já disse isso aqui muitas vezes, nada é mais forte do que o amor. Por que você, Lucas, vou pegar teu exemplo aqui hoje, você está me ajudando. Você ama esses 2 meninos? Ama sua mulher? Fizesse um decreto para um de vocês morrerem dos 4, o que você falaria? Você demoraria para tomar essa decisão? Instantânea, não é? Por que você faria isso? Porque você ama. Ama os filhos, a família, mais do que você mesmo. Ou não? Agora eu vou pegar uma pessoa lá num país lá na Europa, você nunca viu na vida, e dá um veredito, você e ela, e aí? Você vai dizer assim, qualquer um responderia, melhor ele do que eu. Por quê? O que está faltando? O que está faltando, Cris? Amor. Amor é mais poderoso do que dinheiro, do que fama, do que posição. Jesus falou, não há amor maior do que esse, em dar a vida. Amor é o poder que rege o céu. Então, se eu quero andar com Deus, se
se eu quero ser fiel, se eu quero me manter, eu preciso amar a Deus. E o amor não é algo que eu produzo. O amor é o primeiro subdivisão do fruto do Espírito, fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Porque Jesus fala: permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. Aquele que permanece em mim dá fruto. O primeiro fruto é o amor. Então, quanto mais eu permaneço com Deus, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais Ele passa a valer para mim algo cada vez maior. E quando é que eu pararei de errar? Quando eu amar a Deus mais do que a mim mesmo. Por que o Lucas não demorou um segundo para dizer que ele morre? Por causa do amor. E por que não responderia eu, uma pessoa que não conhecia? Porque não amava. Então, se eu sei que para errar, para quebrar o mandamento, eu vou ter que me separar de Deus, o que vai me manter com Ele para não errar é o quanto eu amo. Não é só porque eu sou cristão. Não, eu tenho Deus, então eu sou cristão. Isso não adianta. É a mesma coisa que você falar: sou casado, assinei um papel, pela lei eu sou marido, então eu não vou trair minha esposa. Você não vai trair na proporção que você amar. Você ama tanto que você não vai querer se separar dela, magoá-la, feri-la. É ela, você ama. Então você deixa o resto porque você ama. E você não vai ter nem vontade do resto, porque você ama. Você ama tanto que o resto, nesse foco de relacionamento homem e mulher, não importa. O amor. Agora, se você não ama, quanto tempo você aguenta falando: não, mas eu legalmente sou marido, oficialmente assinei um documento? Tá bom. Você não ama, o teu instinto vai querer fazer outra coisa. Estou sendo claro, irmãos? Estou sendo claro? Por isso que Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E a gente põe o foco no guarda os mandamentos. O foco é: o que eu preciso fazer para amá-lo? Quando eu amá-lo, vou guardar. Mas vou guardar porque eu não quero deixar de estar com Ele. Todo mundo pensa: o que faz você guardar os mandamentos é amar Jesus. Então eu penso: eu vou amar Jesus porque eu preciso guardar os mandamentos. E é o inverso. Por amar a Jesus, eu não quero me separar dele, então eu vou guardar os mandamentos. Os mandamentos é simplesmente algo que eu preciso fazer ou deixar de fazer pela relação. Aqui está o ponto mais uma vez. Hoje o Senhor te convida para olhar para o antídoto, que é Jesus na cruz. A próxima vez vou falar de Nicodemos. Ia falar hoje, mas Deus conduziu dessa forma. Volta para casa hoje, refaz a tua vida espiritual, recomeça de um jeito diferente. Eu sempre penso que quando termina um sermão todos entenderam, e às vezes percebo que a maioria não entendeu, apesar de ser algo que na minha mente seja simples. Mas eu espero que todos tenham entendido. Nós vivemos numa cultura tão arraigada, com a cabeça tão lapidada do que é cristianismo, que a gente não consegue entender. Parece fácil demais, né? Eu quero só me manter com Ele. É fácil quando a gente quer, quando a gente entende. A tua luta é aqui, ó. Se mantém aqui. Quanto mais permanecer nele, Ele vai permanecer em você. Quanto mais Ele permanecer em você, você vai dar fruto. Quanto mais fruto, mais você vai amar, mais paz, mais alegria, mais fidelidade, cada vez mais. Aqui está o resultado natural de permanecermos nele. Amá-lo, amá-lo. E aí isso vai afetar você em ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor membro da sociedade, porque você não quererá fazer nada para se separar dele. E o amor dele para com você, e de você para com ele, te fará uma pessoa preenchida, melhor, com sentido para a vida. Então você vai começar a valorizar as coisas que realmente têm valor,
e deixar de valorizar coisas que não têm valor. Ninguém vai te obrigar, você vai perceber, você vai ver. As pessoas se convertem e mudam. Alguns dizem: a tua religião proibiu você de fazer aquilo. Não proibiu. Você ia para as festas, baladas, saía com as pessoas. Agora casou, ama a tua mulher, ama teu marido, você não vai mais. Alguém te proibiu? Não, o amor que você sente, que te completa, que te preenche, que te dá sentido para a vida, Ele não quer que você saia mais. Você não precisa mais. Alguém te proibiu? Não, você não quer. Está completo aqui, o amor te completou. Aqui está bem. O grupo vai cantar para terminar. Aproveite esses momentos para falar com Deus. Depois que eles cantarem, eu vou fazer mais uma oração. Você? Vai cantar só? Está aqui. Estavam escondidinhos. Depois eles cantarem, eu vou fazer uma oração. Mas aproveite esse último hino. Preste atenção na letra, ao mesmo tempo fale com Deus. E volte para casa para recomeçar uma vida. Não é à toa que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, Abraão andava com Deus, Davi andava com Deus, Noé andava com Deus. Eles sabiam qual era o segredo. Para serem o que foram, só o foram porque aprenderam a andar com Deus. O centro da vida deles era isso. Que Deus abençoe.